pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan e hoje eu vou resolver o desafio diário de número 241 dos desafios diários do PET. O enunciado é o seguinte: uma folha quadrada foi cortada em 42 quadrados menores. Um deles tem área maior do que 1 cm², enquanto os demais têm área igual a 1 cm². Qual a medida do lado da folha inicial? Certo. Então vamos analisar algumas coisas. Nós temos 3 objetos no nosso problema, que é a folha inicial, né? Então essa daqui. Nós temos um quadrado que tem área maior do que 1 cm², e os demais, né, quadrados recortados, que tem área igual a 1 cm². Então, se a gente tem 42 quadrados menores, um deles tem área maior, então quer dizer que 41 tem área igual a 1 cm². Vamos anotar isso. Certo? Então, agora vamos dar nomes a algumas variáveis, certo? Vamos chamar de L o lado da folha inicial, que é o que a gente quer encontrar, e de M o lado do quadrado que tem área maior que 1 cm². A gente já sabe o lado dos demais quadrados, né? Porque se eles têm área igual a 1 cm², então o lado deles também deve ser 1 cm. Vamos lá. Certo? Então, agora que nós temos essas informações, nós podemos tentar bolar algumas equações. Pense o seguinte: a área, por ser um quadrado, a folha inicial, a gente sabe que ela é quadrada, então a área dela é L ao quadrado. E a gente pode pensar o seguinte, que a área dela tem que ser igual à área daquele quadrado maior, somado com as áreas dos 41 quadrados menores, que sobraram, umzinho azul aqui, né? Então aqui a gente tem esse azul, aqui temos o vermelho, e aqui temos o verde. Então, como a área desses 41 quadrados é 1 cm², então a gente não precisa multiplicar por 1, porque já está multiplicando aqui, certo? Beleza. Com essa equação, vamos partir agora para outra parte do problema, para a gente poder obter uma outra equação. Beleza. Então aqui, sabemos que lá no meio dessa folha vermelha aqui, né, que representa a nossa folha inicial, vai ter o nosso quadrado maior de lado M, certo? A gente sabe que o lado dele tem que ser maior que 1, porque, né, se a área dele é maior que 1, então o lado dele, por ser um quadrado, também tem que ser maior que 1. Então a gente pode pensar o seguinte: lá no meio dessa folha vai estar esse quadrado aqui. Ele tem lado M, beleza? Então a gente pode pensar o seguinte: se a gente observar, né, aqui, a gente está dizendo que L é igual a M, certo? Porque isso daqui, somado com alguma coisa, né? Esse que a gente não sabe o valor disso daqui. A gente pode garantir que vai ser formado pelos quadrados menores de lado 1, certo? Então vai ter vários outros quadrados aqui na lateral, né? Então tá, né? Vai ter vários quadradinhos. Não sabemos quantos, ok? Mas eles vão do começo até o fim da folha. Então vamos dizer o seguinte, que n, minúsculo, aqui, é igual à quantidade de quadrados menores que ficam aqui horizontais, né? Ao lado do quadrado maior de lado m, certo? Então se a gente tem que L, o lado do quadrado maior da folha inicial, né, é igual a isso, então a gente pode garantir também de que a área certo? Então agora temos essa nova equação aqui para a área do quadrado maior. Só que lembra que antes a gente também tinha uma outra equação para a área do quadrado maior? Então,
vamos relacionar as duas. No caso, é essa área aqui, certo? Então, essa é a equação aqui da área. Vamos relacionar essas duas. Se nós temos aqui dois quadrados, 2L ao quadrado nas duas equações, nós podemos igualar essas duas equações. Certo. Então agora nós fizemos algumas manipulações algébricas ao igualar as nossas equações, né? Aqui a gente evidenciou n e depois passou dividindo. Então a gente obteve uma nova equação para o valor de n, né? Lembrando que n é a quantidade de quadrados menores que ficam horizontais àquele quadrado maior, né? No nosso desenho anterior. Só para lembrar. Né? Então, temos que n é a quantidade de quadrados ao lado. Então, esse número tem que ser inteiro, né? Ele não pode ser um número fracionário. Sabendo que n tem que ser um número inteiro, nós temos que fazer o seguinte. Temos que encontrar, né, essa fração aqui, ela também tem que ser inteira. Essa fração aqui tem que ser inteira. Então, logo, o denominador deve dividir o numerador, certo? Ou seja, n mais 2m tem que dividir 41. Só que 41 é primo. Então, os únicos números que dividem 41 é 1 e 41. Certo? Isso daqui é o símbolo de divide. Então tá. Então, o que acontece? A gente sabe que isso vai implicar, né, na seguinte coisa. Certo? Se a gente tem que o denominador tem que dividir o numerador e o numerador é primo, então as nossas únicas possibilidades são essas duas. Só que, se você pensar, como a gente falou antes, m é maior que 1 e n é um número positivo. Então, automaticamente, isso daqui fica impossível de acontecer. É uma falácia, isso daqui não tem como acontecer, é impossível. Então, como isso daqui é um ou, né? Então, a gente sabe que isso daqui que está aqui dentro tem que ser verdade, e a gente sabe que esse lado é falacioso, não é verdade, é falso. Então, obrigatoriamente, essa parte aqui, essa equação, deve ser verdadeira. Então, a gente sabe que isso daqui tem que ser verdade. Então, tá. Então, a gente pode pegar essa equação. A gente sabe que n mais 2n é igual a 41. E a gente sabe também que n é igual a 41 dividido por n mais 2m. Então, a gente pode concluir se aqui é 41, certo? 41. Então, 41 dividido por 41. Então, isso daqui tem que dar 1. Então, tá? Então, a gente tem o valor para n. Agora, vamos encontrar o valor para m. Certo? Então, a gente tinha essa equação de antes. Então, a gente só substitui n nessa equação aqui. Beleza, então, encontramos o valor para m. Encontramos o valor para n. E a gente pode agora encontrar o valor para L. Pois, caso vocês se lembram, a gente tinha uma equação para L, que era L é igual a M mais N. Então, se a gente tem que N é 1 e M é 20, e era exatamente o que a gente queria encontrar. A gente sabe que L era o lado da folha maior, que é o lado da folha original, né? A primeira folha, a grandona, que é justamente o que a gente acabou de encontrar. Então, é essa a resolução do exercício. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.